De todo o Brasil ligados aqui no programa A Bordo Notícias. Presta atenção que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil explodiu novamente contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e fala que ele exerce o poder ditatorial, meus queridos. Isso daqui explodiu novamente como uma bomba, tá bem? Há um texto que foi publicado no sábado, de autoria do vice-secretário adjunto Christopher Landau. Quem é ele? Ele é o vice do Marco Rubio, é o vice-secretário de Estado lá dos Estados Unidos da América. Um dos homens que está ali, né, mais poderosos, tem acesso a Trump, e ele é o vice, o nome dele é Christopher Landau. Então ele publicou, ele fez o artigo, publicou, e a Embaixada Brasileira republicou isto e já está dando o que falar, tá bem? Já tem representante da Embaixada no Brasil sendo convocado, participando de reunião aí, lá no Itamaraty. Eles estão em desespero total, porque os Estados Unidos considera que Alexandre de Moraes é o cara que prejudicou a relação entre Brasil e Estados Unidos da América. A reportagem que está na tela, ela é do Pleno News, tá? E eu vou destacá-la por completo aqui para você que está ligado na programação. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou neste sábado, dia 9, a mensagem do vice-secretário adjunto Christopher Landau contra o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte Brasileira, o STF, acusando-o de usurpar poder ditatorial contra... deu uma atualizada aqui, acusando-o de usurpar poder ditatorial ao ameaçar líderes e de outros poderes e também seus familiares. A declaração foi publicada no perfil oficial da representação do X, o antigo Twitter. Segundo o texto, o magistrado teria intimidado integrantes do Poder Executivo e do Legislativo, impondo prisão e outras penalidades. A embaixada afirmou que essa atitude rompeu a relação histórica de proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos da América. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. Um único ministro do STF usurpou poder ditatorial ao ameaçar líderes de outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão e outras penalidades. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e os Estados Unidos ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano, é o que diz aí parte da nota. E ela continua: a situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Sempre é possível negociar com líderes do poder executivo ou legislativos de um país, mas nunca com um juiz, o que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. O texto diz ainda que não há registro histórico de um único juiz não eleito assumir o controle do destino de uma nação. O secretário encerrou a sua publicação afirmando que deseja restaurar a amizade com o Brasil. Mais uma vez, meus queridos, como eu estava dizendo para você, agora, além do secretário, do vice-secretário, né, o secretário adjunto, né, o vice-secretário adjunto dos Estados Unidos é o secretário de Estado, é o Christopher Landau. Eu vou até mostrar para você a publicação aqui no Twitter, tá, da embaixada, no perfil da embaixada americana. Então, o que acontece? O Christopher Landau publicou
e a embaixada brasileira, ela acabou republicando. Então tá aqui, embaixada dos Estados Unidos, Brasil, a republicação aqui, ó, de Christopher Landau, tá? A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. É assim que ele começa o texto. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode anular a autoridade excessiva e se for controlada pelos demais. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa pode acumular, não anular, é acumular, tá bom? A autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Então, meus queridos, o que acontece? Essa semana, já Flávio Dino ameaçou a embaixada, representante da embaixada, porque nós não temos embaixador, né? Os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil, então representantes da embaixada foram convocados aí para prestar esclarecimentos, entre outras situações. Mas é fato, meus queridos, que os Estados Unidos não estão quietos, não estão parados. O que nós estamos vendo é que logo pode explodir uma bomba aí contra ministros da Suprema Corte, contra autoridades brasileiras. Nós teremos na próxima semana reunião, ou esta semana, né? Lá por quarta-feira, reunião entre Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Eles foram convocados para mais uma rodada de reuniões lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, em Washington, D.C. Beleza? Então, minha gente, o que acontece? O que nós estamos vendo é que vem por aí muito mais explosões durante essa semana e, obviamente, o meu canal, como sempre, estará por aqui para trazer tais informações bombásticas para você. Beleza? Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo falando sobre esse assunto, da qual eu quero destacar aqui no programa Aborda Notícias. Vamos ouvir o nosso querido Eduardo Bolsonaro, o fritador de hambúrguer lá nos Estados Unidos, o Bananinha. A bananinha tá entrando grossa e também ele está fritando ovo lá nos Estados Unidos. Meus amigos, vocês chegaram a olhar a postagem na Rede X da Embaixada dos Estados Unidos? Pois bem, vou deixar no Stories do meu Instagram para que vocês vejam. Ela replica, ela traduz aquilo que foi tweetado pelo Christopher Landau, que é o 02 do Marco Rubio, seu braço direito. E na verdade ele fala ali sobre questão de separação entre os poderes, a harmonia entre os poderes, e que, para bom entendedor Pinguim, Alexandre de Moraes usurpou, tomou de assalto esses outros poderes através de ameaças aparentes dos chefes de poder, né, como a gente viu recentemente o envio da Polícia Federal, que não foi por acaso, para a casa do pai do Hugo Mota, e a partir daí você percebe que os poderes foram sequestrados. O recado é claro, para quem ainda não entendeu, os Estados Unidos está disposto a ir às últimas consequências para destruir todos os obstáculos ao resgate dessa harmonia entre os poderes. Todos aqueles que forem enxergados como peças e mecanismos desse grande sistema de ditadura de toga, vocês serão atingidos para o bem do Brasil e para o resgate da liberdade. Não se trata de vingança, trata-se de justiça e de retomar a boa relação entre Brasil e Estados Unidos. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Nós venceremos. Valeu, nosso querido Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que está vivendo nos Estados Unidos e trazendo pressão aí nessas situações de sanções e de denúncias do abuso de autoridades aqui no nosso Brasil brasileiro. Presta atenção. Ainda falando sobre Eduardo Bolsonaro, tem essa matéria aqui do portal Metrópolis que eu quero destacar para você que acompanha aqui o nosso programa. Eduardo Bolsonaro, ele disse o seguinte: os Estados Unidos foram só o primeiro país. Não vou parar. Ô, gente, o que o Eduardo está fazendo foi anunciado lá atrás. É que nós temos a memória curta, não é? Eu já falei isso daqui. Nós temos a memória curta e eu divulguei isso daqui e nem sempre eu me lembro, tá, de comentar isso com você.
não vai parar nos Estados Unidos apenas. Não, o que o Eduardo tá fazendo, isso daqui já tá programado, ó. Tá bom? Não sei com essa intensidade, morando nos Estados Unidos, sendo tão pesada as denúncias, mas é fato que essa perambulação, vamos colocar assim, já estava programado, inclusive entre ele e a Michele Bolsonaro e outros integrantes. É claro que a Michele não iria se mandar para os Estados Unidos ou para outro país morar lá, a não ser que seja preciso também, né, gente? Mas essa perambulação, digamos assim, ela já estava programada. Era Eduardo Bolsonaro, Michele e outros parlamentares aí, outras pessoas que iriam começar pelos Estados Unidos, iriam para a Europa, para levar para frente o que de fato está acontecendo aqui no nosso Brasil. Então, o que acontece? Não estranhem se houver avanços aí. O próprio Eduardo Bolsonaro está reafirmando isso daqui. Presta atenção. Eita, fechou aqui. O deputado federal, eu já vou entrar, tá bem? Rapidinho, deixa eu só... Isso aqui, agora sim, tá certinho, deixa eu só confirmar. Certinho, apertei o botão errado aqui. Reportagem do Portal Metrópolis. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, ele afirmou que os Estados Unidos foram só o primeiro. O país onde articulou sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então é o primeiro país que está com sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Em live transmitida nesse sábado, o parlamentar ainda desafiou o magistrado, afirmando que iria tomar precauções contra um eventual pedido de prisão via Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Eles estão querendo colocar Alexandre de Moraes na Interpol. Agora tem uma outra situação, não sei se a matéria vai falar aqui, que eu me lembrei. Se eles conseguirem um pedido de prisão do Tribunal Penal Internacional, o Brasil é obrigado a prender Alexandre de Moraes. Porque, Fábio, aquela velha discussão que o Lula não aceitava, né? Porque ele teria que prender o Putin se o Putin viesse no Brasil. Porque o Putin é condenado pelo TPI, né? O Tribunal Penal Internacional. Segundo, né? O Brasil, ele é signatário lá do Tribunal Penal Internacional. Então, o que acontece? Se eles determinarem a prisão do Alexandre de Moraes, o Brasil é obrigado a prender e entregar ao Tribunal Penal Internacional. Tomara que eles consigam isso, tá? É por isso que Putin não vem ao Brasil. Putin não veio para a posse do Lula, não veio agora para a reunião dos BRICS, porque se ele vier, se ele pisar aqui no Brasil, o Brasil terá que prender o Putin. Aí você vai falar, ele é parceiro do Lula, nunca vai prender. Ele pisa aqui, os parlamentares que têm o poder de fiscalizar o executivo, vendo que o executivo não está fazendo nada, vão botar pressão e vão querer a prisão do Putin estando em solo brasileiro. A mesma coisa acontece se o Alexandre for condenado no Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos foram só o primeiro, não vou parar. Vou para outros países. Sei que você planeja me prender através da Interpol, mas vou tomar minhas precauções e vou assumir o risco. Vou para o sacrifício prazeroso de ter conta bancária bloqueada por você. Você não tem noção do quanto minha rede social tem aumentado de seguidor, disse o Eduardo Bolsonaro em live. O deputado é alvo do inquérito no STF sobre a atuação nos Estados Unidos e também de uma suposta participação nas sanções econômicas impostas pelo presidente do país norte-americano Donald Trump contra o Brasil, ao anunciar a taxação de 50% a produtos brasileiros. O republicano criticou que considera uma perseguição judicial da corte ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL. Ao STF, a Procuradoria-Geral da República apontou que o deputado federal cometeu possíveis crimes de coação no curso do processo. Isso é o que o PT pediu lá para a PGR e a PGR, né, acatou como sempre, não é? PGR acatou como sempre e já enfiou isso lá na Suprema Corte e aí abriram aí um processo contra o Eduardo Bolsonaro. E se você for ler os artigos que o PT colocou e que o PGR acatou,
parece que o Eduardo Bolsonaro, ele é um espião, tá? Ele é um espião dos Estados Unidos aqui no Brasil. Se você for ler mesmo, não é? Falam até aí que Eduardo poderia pegar até pena de morte, né? É o único crime que tem pena de morte, que é o crime aí de espionagem, né? De entregar segredos do Brasil para o inimigo. Eles estão considerando os Estados Unidos como inimigo e nós não estamos falando de guerra, não é? E nem muito menos que Eduardo faz parte ali de um exército brasileiro, ele faz parte de uma força e nem está em atuação, né? Que ele faz parte da Polícia Federal. Então é muita lacração, entendeu? É muita zoada, que nem diz alguns, né? É muito barulho e o que eles estão tentando imputar para o Alexandre, para o Eduardo Bolsonaro. Mas é fato, meus queridos, que o Eduardo, como eu disse para você, já havia essa proposta, essa possibilidade dele escalar, dele ir para novos países, dele elevar aí a sua perambulação aí por países da Europa, por países da União Europeia, por países do Reino Unido, pelo Canadá, pela América do Norte. Então, o que acontece? E Eduardo começou e já conseguiu sancionar o ministro. Essa semana ele tem reunião na Casa Branca e nós poderemos ter mais uma semana magnífica, né? Uma semana bem magnífica a partir aí de amanhã, quem sabe, meio da semana. Eu sei que antes do meio da semana não sai alguma coisa aí, porque me parece, não sei se os Estados Unidos está dependendo disso, mas há aí uma situação que o Eduardo e o Paulo Figueiredo estarão participando aí de reuniões na Casa Branca e o bicho vai pegar. Chegou agora no programa Comenta 17. Comenta 17. O que é isso, Fábio? É um código, é o tempo que você está aqui comigo para que eu possa saber que você chegou a esse ponto do vídeo. Comenta 17, eu vou saber que você me acompanhou até aqui e vai deixando o seu like, seu comentário. Fique à vontade, quer fazer uma pergunta, faça. Quer deixar um comentário, faça. Vai comer, mas inicie com 17, para que eu possa saber que você chegou comigo até esse momento do vídeo. Beleza? Aqui na tela para você, nosso querido Gustavo Gaia, botando pra quebrar. Meus amores, Eduardo Tagliaferro soltou mais uma bomba no colo de Alexandre de Moraes. Quem é Tagliaferro, Fábio? Tagliaferro, né? O Tagliaferro é o ex-assessor do Alexandre de Moraes. O que um ex-assessor tem para contar? Não é? Imagina se eu tivesse um assessor aqui comigo, a vida toda trabalhando comigo, desde o começo, caminhando comigo, foi crescendo junto comigo, e suponhamos que ele saiba dos meus podres, né? Suponhamos. Pois é, meus queridos. O que tem para nos contar Eduardo Tagliaferro? Já começou soltando bomba, tem muita coisa explodindo aí. O cara já se mandou do Brasil e, segundo ele vai derrubar o Alexandre de Moraes. Na tela, eu já vou colocar, tem o Gaia falando do Eduardo Tagliaferro. O cara arrumou tanto inimigo e a gente tá vendo agora todos os inimigos, as pessoas que ele perseguiu, injustiçou ao longo da sua vida ditatorial no STF. Tá tendo uma espécie de uma tempestade perfeita, né? Uma culminação de ataque, de contra-ataque, na verdade, né, de todas essas pessoas. Nós temos aí Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, ali junto com Alan dos Santos, uma das pessoas que mais sofreu na mão do Alexandre de Moraes. A situação do Daniel Silveira, a crueldade que ele tem feito com o Daniel Silveira nesses últimos dias, que fez também a população se levantar e tomar ainda mais antipatia em relação a ele. Aí tem o Felipe Martins, né, que ficou preso durante 6 meses, desses 6 meses, 10 dias numa solitária, desrespeitando acordos internacionais de direitos humanos, que teve a prova forjada nos Estados Unidos para prender o Felipe Martins, que também vai ser uma outra gigantesca dor de cabeça. Tem Donald Trump, Elon Musk, mas tem um cara que ele acorda e dorme, e a única coisa que ele faz entre acordar e dormir é como acabar com essa ditadura do Alexandre de Moraes, e ele tem provas. Todas as pessoas que eu mencionei até agora são pessoas distantes do Alexandre de Moraes, nunca conviveram com ele, certo? Nunca conversaram com ele.
Só que esta pessoa que você já conhece, ele está ficando cada vez mais famoso, que é o Eduardo Tagliaferro, ele era assessor do Alexandre de Moraes. Presta atenção. Alexandre de Moraes quer prender Bolsonaro por uma delação sem provas de um assessor do Bolsonaro, certo? Tem um assessor do Alexandre de Moraes com uma fartura de provas dos crimes que o Moraes cometeu. E o que o Moraes faz? Mandou bloquear as contas, pedir de prisão, redes sociais, quer censurar esse cara. Ele está morrendo de medo, só que o Tagliaferro está na Itália. Bom, o Tagliaferro todo dia agora dá entrevistas e assim, o que ele fala é uma coisa mais chocante que a outra. Esse trecho aqui chamou atenção, vamos lá. Olha, o que mais me chamou a atenção foi a forma com a qual foi definido os parâmetros para punição ou para emissão de certidão, porque na verdade o TSE só fez uma emissão de certidão mostrando, dando os dados biométricos da pessoa, né, dentro do sistema e mostrando que tinham nas redes sociais daquela pessoa, nada além disso. Então os parâmetros utilizados para esse tipo de pesquisa são parâmetros desumanos, são parâmetros totalmente ilegais. Bastava um cara estar com uma camisa verde e amarela, bastava o cara ter compartilhado qualquer vídeo do Bolsonaro, bastava o cara ter curtido a página do Bolsonaro, já era motivo de ser considerada uma certidão positiva, que ao meu entender a positiva era mantém-se preso na audiência de custódia, e a negativa, libera-se a pessoa, né, na audiência de custódia. E isso para mim foi o ápice, porque a perseguição de direita, ela já vinha há meses, entendeu? Mas botar dentro de uma cadeia, ou manter dentro de uma cadeia 1.500 pessoas, com crianças, mãe com crianças de pessoas removidas, idosos, professores, gente de todo tipo, de toda classe, trabalhadores, por uma questão de parâmetros desproporcionais, eu achei isso um absurdo. Presta atenção, gente. Tava prendendo 1.500 pessoas se ela tava com camiseta verde e amarela ou não, se em algum momento ela criticou o PT, o Lula ou o STF. Olha onde chegamos. Ficou muito claro que é um fichamento ideológico com um intuito de perseguição. Diante disso, me parece claro que houve uma interferência no processo eleitoral, né? E no resultado disso, talvez. Uma grande perseguição da direita, é incrível, que da esquerda manda o Moraes apresentar. Eu tenho todo o material, eu tenho cópia de todas as pastas do TSE, certificado por perícia no Brasil e fora do Brasil, então provando que o material de fato é um material não manipulado e que é um material verdadeiro. Manda ele apresentar quantas pessoas foram perseguidas de esquerda no TSE naquela época e quantas foram de direita. É simples. Essa é uma boa pergunta, né? Apresenta aí, quem foi alvo, né, de algum tipo de medida restritiva. Nós, na imprensa, durante a eleição, nós víamos claramente que decisões sobre derrubada de conteúdo, perfis, etc., eles sempre eram dirigidas para um lado, né? Independentemente do que o outro lado fizesse. Aliás, eu, por diversas vezes... Não, o André Janones admitiu que fazia fake news contra Bolsonaro. Ele admitiu, gente. Não aconteceu nada. Inclusive roubou também rachadinha, nada. Alertei sobre o que o Janones fazia, né? O Janones Eu sabia que ele ia falar dele. Talvez um dos maiores propagadores de desinformação durante a campanha eleitoral, e nada aconteceu com o Janones, né? Não, aqui é um caso que vale a pena mostrar, mas tem um outro. Esse vídeo aqui, ó. Cara, Tagliaferro, ele tá com sangue nos olhos. Vamos lá. Pergunto, essa denúncia, ela tem data para vir? Ela tem mais ou menos, espera-se ainda para este mês essa denúncia? Essa emissora, ela vai trazer uma série, vai trazer uma reportagem só? Você tem como antecipar um pouco esses detalhes para gente? Tá, na verdade foi entregue todo o material há mais ou menos uns 15, 20 dias. Eles fazem todo um levantamento para certificar se esse material é ou não é de fato contundente, juristas para poder falar se A ou B, coisa A ou B está certa, e era para ter saído, na verdade, ontem. O nosso corte era ontem, quinta-feira, tá? Só que assim, eu apresentei mais coisas que eles estão olhando, então a gente está tentando que na próxima segunda-feira isso aconteça. Era para ter saído nessa quinta, não saiu, então como ele está dizendo, né, vai provavelmente aparecer entre segunda e quinta-feira da semana que vem. Só que dessa vez é uma imprensa internacional, tá? Gigantesca, e vai sair para o mundo inteiro acompanhar. Meus amigos, vai ser uma bomba tão grande no colo do Alexandre de Moraes que ele não está entendendo. Alexandre de Moraes, não tem como você sair vitorioso dessa. Você pode agora, nos seus dias finais aí no STF, fazer mais busca e apreensão, prender, caçar, tomar decisões absurdas que serão revertidas em breve. Não tem como fugir do que está vindo. E não é mais da direita brasileira, preste atenção, não é mais a direita brasileira não que vai fazer essas coisas acontecer. A magnitude das aberrações cometidas por você foram tão grandes que agora o que vai vir de fora.
E não tem como escapar. Você foi longe demais, você destruiu vidas demais, você censurou demais, você desestabilizou o Brasil de tal forma que eu acho que nenhuma outra figura política já fez isso no Brasil. E agora você vai pagar um preço caro por isso. Preço caro por todas as perseguições, crimes, prisões ilegais, injustiça, censura, tortura. Não adianta. E não é eu que vai fazer, não será eu, não será Bolsonaro, não. Você está nos dias finais, a caneta sua está acabando a tinta. Aproveita agora, faça o maior número de maldade que você puder. E quanto mais maldade você fizer agora, mais vai ser o sofrimento lá na frente. Porque não tem como uma pessoa fazer tanta maldade assim. Você teve a imprensa te apoiando durante um tempo, já não tem mais. A grande imprensa já não está te apoiando dessa forma. Seus amigos do STF já não estão te apoiando dessa forma também. Só o Gilmar Mendes, porque como o Gilmar Mendes foi quem mandou você pegar esse caso, ser a ponta da lança, só o Gilmar Mendes, eu vou te falar uma coisa, o Gilmar Mendes já está mandando emissários lá nos Estados Unidos para livrar a bunda dele. Ele não te fala isso, né? Mas ele já está mandando emissários para falar em nome dele lá nos Estados Unidos para achar uma maneira de acabar com isso e ele ficar tranquilo. Você fica esperto, viu? Fica esperto. Saí com meu celular na rua e mostrei essa IA em função. Muito bem, para você ligado com a gente aqui, acompanhando o nosso programa, nosso querido deputado Gustavo Gayer, botando para quebrar. É tudo ou nada, meus queridos. Essa semana, vai ser uma semana muito explosiva em relação ao ministro Alexandre de Moraes. A mulher dele pode tomar a Lei Magnitsky, tá bem? Nós temos aí o Taliaferro, que vai entregar tudo o que tem, tudo o que sabe nas mãos de uma grande emissora. E não é uma emissora brasileira que vai ficar passando pano para o governo Lula, para ministro Alexandre de Moraes. Não é uma empresa que depende de verba do governo brasileiro para poder sobreviver. Não, de jeito nenhum. Exatamente o contrário. Vai vir de fora. Toda a bomba que vai explodir essa semana está vindo de fora. Toda a bomba que vai explodir essa semana, eu vou repetir para você, está vindo de fora. Então, prepare-se. Provavelmente nós teremos uma semana especial, né? Como a gente tem brincado aqui no programa, uma semana Magnitsky, uma semana explosiva. Beleza? Presta atenção aqui. Tá? O Brasil foi alvo de um golpe de Estado arquitetado por Moraes e respaldado pela gestão Biden. Sabe quem está denunciando isso? Os queridos Max, da Timeline, o Paulo Figueiredo e também o advogado Jeffrey Schichini. Jeffrey Schichini está arrebentando, hein? Esse cara é corajoso. Tá? Esse cara é corajoso e nós estamos trazendo aqui as reações aí desses jornalistas e o advogado. Eu passei bastante tempo brigando para isso poder acontecer, conseguir fazer essa conexão do Mike Mendes com o Congresso do Brasil para ele falar lá dentro, e eu acho que esse depoimento é um dos depoimentos mais importantes que a gente tem acontecendo. É até difícil destrinchar toda a apresentação que ele está fazendo, mas o Mike Mendes ilustra com muito mais detalhes aquilo que eu venho chamando a atenção há muito tempo, que é o fato de que o Brasil sofreu um golpe de Estado liderado pelo Alexandre de Moraes, mas com apoio do governo Biden em 2022. Né? O Brasil efetivamente foi vítima de um golpe de Estado com o apoio dos Estados Unidos em 2022 e está aí um funcionário do próprio Departamento de Estado confirmando isso com riqueza de detalhes. Um golpe de Estado que teve a participação de imprensa, de ONGs, de empresas da sociedade civil, né? Até uma das pontas nessa direção, a agência pública que fez uma reportagem canalha contra mim essa semana, é inclusive uma das pontas que participou desse processo de golpe com convênios com o TSE em 22, financiada também pelos bilionários internacionais, parece uma coisa meio de filme, né? Participação de George Soros, participação de Bill Gates Foundation, né? Sim, mas é efetivamente o que aconteceu no Brasil, com dados, a realidade nua e crua de como funcionou isso que era uma teoria da conspiração, né? O problema da teoria da conspiração é que muitas delas são verdadeiras, e a conspiração que de fato ocorreu está sendo desnudada agora em pleno Congresso brasileiro. Parabéns aí ao deputado Felipe Barros por ter tido essa iniciativa.
Eu tava aqui pensando, gente, enquanto ele estava falando, né? Engraçado que o deputado Felipe Barros, ele é presidente da CREDIM, né? A Comissão de Relações Internacionais. E o cara também está sendo inserido no mesmo inquérito do Eduardo Bolsonaro, que era para ser o Eduardo Bolsonaro, o presidente dessa importante comissão, não é? Então, meus queridos, o que acontece? Os deputados parlamentares estão sendo incluídos em inquéritos por desenvolverem os seus papéis, seus trabalhos, para aquilo que nós pagamos os impostos, aquilo da qual eles foram eleitos. Então o deputado Felipe Barros, que ele citou aí, é alguém que está lá, tá bem? Pronto para poder continuar articulando, trabalhando lá fora, tá bem? Trabalhando lá fora. E aí o que acontece? O cara, por ser deputado, por fazer o seu papel, aquilo que ele foi eleito, que os estados pagam, né, que nós brasileiros pagamos para mantê-lo no poder ou mantê-lo como nosso representante, aí o cara é inserido num processo, num inquérito por fazer o que é para ser feito. Que Brasil esquisito, cara. Que Brasil estranho, né? Ditadura, né? O nome disso, né? Paulo Figueiredo continua aqui e eu quero destacar para você mais esse trecho aqui, esse ponto aqui do programa. Presta atenção. Bora lá, Paulinho. Vale um pouco para aqueles que... Teve deputado que ficou falando assim, para que serve comissão? Presidência de comissão não serve para nada. Olha isso. Tá aí. Presidente de comissão não serve pra nada? Tá aí, pô. Você vai achar o fio da meada da interferência americana na eleição brasileira? Eu pergunto, ministro Alexandre de Moraes, como é que é aquela história de que não somos mais colônia? Como é que é aquela história de não somos mais colônia? Exceto quando a USAID bancava o teu trabalho. Ou seja, 11h59, vem em mim, Joe Biden, vem em mim dinheiro americano pra financiar a minha censura, me ensinem a censurar. 00:01, não somos mais colônia. Vamos puxar esse fio da meada. E cadê os deputados que diziam que não valia a pena, que a presidência da Câmara não importava, que era melhor não fazer, que era melhor não apoiar o Mota, porque não sei o quê. Amanhã a gente fala sobre anistia. Que não vai dar tempo de falar hoje. Mas tá aí. Disso a gente pega um relatório, do relatório a gente leva nos Estados Unidos a gente consubstancia os pedidos que a gente vem fazendo. Muito bom. E ainda aprovaram, eu acho que a gente não tem mídia aqui pra isso, mas aprovaram uma moção de apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro. Que coisa linda. Que coisa linda. Olha, quando tem que criticar, critica. Quando tem que dar os parabéns, parabéns. Deputados Felipe Barros, Sóstenes e os demais que participaram desse processo. Ele está falando, gente, de repente, porque a gente é corte, né? A gente não pega o assunto por completo, né? Mas ele está falando do deputado Felipe Barros. Parabéns. Parabéns ao Bolsonaro, que foi lá e negociou. Uns falam que o Mota traiu ele, né? Porque não pautou a anistia, ok, né? A gente tem cobrado isso. Mas, meus queridos, nos sobraram algumas comissões, tá? E o Felipe Barros é um desses, como eu disse pra você. Qual é a comissão do Felipe Barros? É a comissão de relacionamento internacional, né? Da Câmara dos Deputados. E aí está aí. Trouxeram o Mike Benz para uma audiência, né? Via chamada de videoconferência. O cara denunciando o que a USAID fez, né? Financiando a censura no Brasil, ensinando o Alexandre de Moraes a censurar, ensinando o Xande a ser mais ditador, com o aval do Biden. E o comentário do Paulo Figueiredo, nós nos lembramos muito bem que o Brasil não é colônia dos Estados Unidos, deixou de ser colônia e não aceitará interferência nacional. Mas para interferir, quando o Alexandre de Moraes, quando o Barroso era um presidente do Tribunal Eleitoral, aí pode. Aí nós não somos colônias dos Estados Unidos, nós somos parceiros, pode chegar, vem em mim, Joe Biden, como diz Paulo Figueiredo, e depois, na hora, né, de estourar o Bolsonaro, rebentar o Bolsonaro no meio,
Só não fizeram isso porque o povo estava com o Bolsonaro? Porque se o povo não estivesse com o Bolsonaro, Bolsonaro ia ter 20 milhões, 30 milhões de votos, porque a pressão que foi feita dos Estados Unidos, a USAID, esse Mike Pence, essa semana passada, foi explosivo em cima disso. Eu sei que muita gente às vezes ficou um pouco voando, boiando, porque o que foi dito ali, muita coisa em inglês, mas tem muito vídeo aí que já foi traduzido, né? Descrição, legenda, tem que ficar lendo aquilo, mas alguns assuntos a gente trouxe aqui no programa, outros canais também abordaram, e o que o próprio Paulo Figueiredo está destacando agora é exatamente isso. É exatamente isso. A importância de termos algumas presidências. Porque a direita, porque o Bolsonaro poderia ter colocado alguém para presidir. Quando você coloca alguém para disputar, se você perde, porque perderia mesmo, Centrão não abre mão. Centrão não abre mão não, meu amor. Centrão não abre mão não. Aí o que acontece? Iríamos perder. Marcel Van Hatten teve uma mixaria de votos, né? Aí iríamos perder. E aí perderíamos tanto a presidência quanto também as presidências de comissões. E ó, eu não vou fazer esse símbolo, né? Mas aqui ó, marreta em cima da oposição brasileira. De uma certa forma, temos algumas comissões e uma delas está fazendo sucesso junto com o Eduardo Bolsonaro, que inclusive era para o Eduardo ser o presidente. Na ida dele para os Estados Unidos, assumiu o Felipe Barros, que também está sofrendo perseguição, está levando bomba, mas está fazendo um bom trabalho. Está desenvolvendo aí, trazendo Mike Pence, que está revelando as interferências de Joe Biden, da CIA, da USAID, aqui na eleição de 2022. Minha gente, tem muita coisa para vir para a tona nesse nosso Brasil, não é? Tem muita coisa para acontecer, meus queridos brasileirinhos e brasileirinhas desse nosso país. Tá comigo? Comenta agora 37. Que é isso, Fábio? É um número de um partido político? Não, meu amor. É só para que eu possa saber que você chegou com a gente no momento desse vídeo. Comenta 37 e deixe também aí o seu comentário. Sabe quem foi pra cima de Alexandre de Moraes essa semana? A gente até fez aí um vídeo relatando isso, tá? Esse daqui, ó. O nome dele é Elon Musk. Ele, que é o dono da rede social X, ele foi pra cima do Alexandre de Moraes e elogiou o Trump por medidas contra Alexandre de Moraes. Em comunicado divulgado na sexta-feira, dia 8/8, o X afirmou que o magistrado liderou uma campanha de censura e violação do devido processo legal. Eu fico pensando, meus queridos, aqui no Brasil, ó, nós temos o X, nós temos a Rumble, o Getter também, né? É uma rede social aí, eu sei que não é muita gente que usa, inclusive o dono dela, o Alexandre de Moraes, prendeu, né? Acho que foram algumas horas ali, retido na Polícia Federal no aeroporto, e o cara ama o Alexandre de Moraes, né? Então nós temos aí pelo menos 3 empresas, 3 Big Techs explodindo contra o Alexandre de Moraes. Eu espero, né, o dia em que o Google se arrependa de seus pecados, né? E também a Meta, que é dona do Instagram e também dona do WhatsApp e também do Facebook. Então espero o dia em que esses também se arrependam de seus pecados e passe a dar voz a todo tipo de ordem ilegal, a todo tipo de situações ilegais aí que eles receberam a mando de Alexandre de Moraes. E agora o Elon Musk declarou guerra e entrou na guerra, né, declarada contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Um grande abraço para todo mundo acompanhando o programa, obrigado pelo carinho, pela audiência. Tem esse Pix aqui, ó, para você ajudar o programa e fortalecer o nosso canal. Calma, não acabou não. Nós temos muito mais assuntos aqui para explanar durante o nosso programa. Na tela, que ele renuncie. Quem está falando isso? Nicolas Ferreira. Ele está dizendo sobre o ministro Alexandre de Moraes. Que ele renuncie ou seja empichado. O deputado afirma que o ministro do Supremo Tribunal Federal está
cavando a própria cova financeira e de sua família. A bomba está chegando, a Lei Magnitsky já explodiu no peito de Alexandre de Moraes, tá bem? Nós temos também uma situação muito importante para relatar para você, tá bem? Que é a seguinte: alguns bancos já cancelaram os cartões, não sei os nacionais, mas os internacionais sim. E o Banco Itaú já disse que vai cumprir a ordem da Lei Magnitsky. E agora só falta o Brasil fazer a parte dele. Me parece que eles não estão muito afim de fazer a parte, porque nós temos lá um presidente do Congresso, presidente do Senado, que é daquele jeito, não é? É daquele jeito. Mas é um alvo aí das próximas sanções da Suprema Corte, dos Estados Unidos, assim como foi o ministro da Suprema Corte, beleza? A Ana Paula Henkel, ela diz que sua fonte no Congresso americano está incrédula com o que vem acontecendo no Brasil. A pergunta que eu ouvi desse congressista americano, segundo as falas da Ana Paula Henkel, é: como vocês vão sair disso? E segundo ela respondeu: eu não sei. E o Congresso também não sabe. Lembra que eu estava falando aqui para você? Quem era para tomar atitude está nem aí. Está nem aí. Quem era para tomar a atitude está, me desculpe a palavra, eu acho que todo mundo já almoçou, né? Está cagando para isso daqui. Quem era para tomar a atitude? Parece que nós estamos vivendo uma normalidade. Ah, mas tem uma promessa, o Mercúrio, né? Pois é, lembra da promessa dessa semana que saiu? Ministros ameaçam abrir o Mercúrio contra o Congresso Nacional se pautarem impeachment de ministros da Suprema Corte. Chegou agora no nosso canal, sejam bem-vindos, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. Gente, colabore com o programa, o Pix de qualquer valor aqui embaixo. Eu vou trazer o vídeo da Ana Paula Henkel, tá aqui já, ó. Tá no ponto de bala e eu vou colocar aqui a Ana Paula Henkel. Tá bonita, né? Cabelo feito, né? Tá no estúdio, não está nos Estados Unidos, está no estúdio em São Paulo. Tá bonitona aí. Vamos lá, deixa eu te falar. Colabore com o programa, o Pix é esse aqui embaixo. E o valor que você mandar aí, eu vou considerar como presente dos Dias dos Pais. Já mandou o presentinho do Dia dos Pais do Gordinho? Então faça isso, ajude o seu amigo Gordinho com o Pix de qualquer valor. Dá essa moral pra gente aí, precisamos da sua ajuda. Beleza? Vamos então à conversa, às falas da Ana Paula Henkel. Nossa querida audiência. Paula, eu dei uma risada porque desde segunda-feira as notícias nos atropelam, né? Uma coisa assim impressionante como a gente acorda de manhã com uma notícia, à tarde já tem outra notícia, no outro dia, na outra manhã já é outra notícia, nada a ver com a notícia do início da semana. Então, Paula, veja você, hoje, uma das minhas fontes no Congresso americano, que eu normalmente converso via mensagens de texto, perguntou assim: what's going on? Eu posso te ligar? Porque as mensagens de texto, ele já não estava entendendo mais o que estava acontecendo, ele tentava procurar algumas coisas no noticiário em inglês, e aí vinha BBC, The Guardian, todos esses veículos muito alinhados com o próprio Partido Democrata, com a esquerda global, e os americanos, alguns congressistas confusos. What's going on? No sentido de o que está acontecendo, porque o que nós estamos lendo não pode ser real. E aí ele me ligou e nós conversamos ao telefone e eu expliquei o aceno do presidente Bolsonaro no telefone, dizendo: oi, tudo bem? Muito obrigada. Muito obrigado. 10 segundos numa manifestação pacífica, ordeira, pedindo respeito à Constituição, criticando Alexandre de Moraes. E o que eu ouvi do outro lado foi: mas isso não é possível, é só isso mesmo? Eu falei: é só isso mesmo. Então, Paula, o Brasil está num emaranhado jurídico, econômico, diplomático, que a pergunta que nós fazemos, porque eu repito a pergunta que eu ouvi desse congressista americano: como vocês vão sair disso? E eu respondi: eu não sei e o Congresso também não sabe. Ai, minha gente, e aí, como nós vamos sair disso, hein? Como? Eu tenho duas sugestões, tá bem? Tenho duas sugestões. Primeiro, ajuda internacional, não interferência, mas ajuda.
A minha outra sugestão é 2027, tá bom? 2027, elegendo a maioria de senadores e a maioria no Congresso. Aí sim, quem sabe poderemos sair dessa, tá? Sem... O próprio Alexandre de Moraes já citou isso, né? Já citou lá Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a da toga, porque contra ela não há quem possa, tá? Existe uma outra situação, né? Que a ditadura não tem pescoço, né? Não tem pescoço. O meu pai fala, não sei se é a verdade, que aquele bigode do gato aqui, né? É pra... Se passar aquele bigode, o gato passa. Entendeu? Se passar, segundo meu pai, é pra isso, né? Ele chega assim, é um buraco. Se passar o bigode, passa o resto do corpo, né? É uma espécie de sensor. A ditadura da toga é parecida. Passou a cabeça, vai o corpo todo. Entendeu? Não tem ombro, pra impedir. Passou a cabeça, parou aqui não. Passou a cabeça... Passou o corpo todo. É como se fosse aquele gatinho, e não me entenda errado, não pense besteira, tá bem? É como se fosse o gatinho, né? Passou a cabeça, passou o bigode, né? O sensorzinho ali, o bigodinho, passa o corpo todo. Passou a cabeça, meu filho, o resto passa por completo, e com ela não há quem possa, já dizia o Rui Barbosa. A pior ditadura é a da toga, porque contra ela não há quem possa. Vai recorrer a quem? Só a Deus, né? Mas nesse plano não tem. Não tem a quem recorrer. Vamos recorrer ao Senado. Estou falando agora de 2025. Com esses bunda mole aí, esse bando de... E alguns velhos ali da bunda flácida, que não tem vergonha na cara, chegou na idade ali dos 50, 60, 45, 50, 60, 70 anos. Uns velhos que têm um passado condenatório e muitas das vezes até o passado... Perdão, a história recente do cidadão. Muitos anos na política, muitos anos com esquema daqui, esquema dali. Todo tipo de esquema que foi possível fazer, foi feito. Não, nessa época aqui podia fazer isso. Não, agora não pode, mas a gente dá um jeito, arruma outra maneira de meter corrupção no rabo do povo brasileiro, né? Porque isso aqui era lá atrás, agora o esquema é outro, e aí os caras estão no novo esquema, os caras estão atualizados. Então, o que acontece? Aí vem, desde que época que eram vereadores, foram governadores, deputados federais, deputados estaduais, e conhecem Brasília, meus queridos, de cabo a rabo. Se tem uma figura, olha pra mim, se tem uma figura, é o tal do senador. Como assim, Fábio? Rapaz, se é pra dar ruim, dá ruim. Sabe por quê? O senador, ele já passou por todo tipo de cargo. Eu não sei aí no seu estado. Nós temos um exemplo agora. O estado do Rio Grande do Sul. O cara já foi eleito 2 vezes governador. Lá o Leite. Aí, ele não vai ser deputado estadual. Ele não vai querer ser deputado federal. Esperar, quem sabe, para ser prefeito, vereador, ele não vai querer. O que ele quer? Quer ser senador. Olha o histórico de senador, gente. Senador já passou por todos os lugares, inclusive governador. Onde não dá mais para o senador ir, poucos, né, que vão sair de governo para disputar a presidência, você tem o senador, ele não tem para onde ir. Ele olha assim, ele não quer se rebaixar o nível e ser um deputado estadual. Não, era governador. Eu já fui estadual, eu já fui federal, governador. Então eu quero ser senador. Nós precisamos tomar muito cuidado com o Senado Federal. Eu não estou dizendo que o político de carreira, né, o cara que já passou por todos os lugares, que ele é corrupto. Não. Só que a probabilidade é igual a você. Se você dirige o seu carro 2, 3 vezes por semana, não é igual você dirigir todo santo dia. Você está exposto. Então a possibilidade de você bater, de você atropelar alguém, do seu carro quebrar, você passar transtorno na estrada é maior do que quem dirige 2, 3 vezes por semana. Então o senador, ele já passou por todos os lugares. É por isso que você vê esse bando de gente lá, umas raposas, você vê uns corvos, você vê essa turma aí que não faz nada pelo Brasil.
Nada. Por quê? Tem rabo preso. Fez merda quando era vereador, fez merda quando era prefeito, fez merda quando era deputado estadual, fez merda quando era deputado federal, fez merda pra caramba quando era governador. Aí se tornou senador. Aí vai pra lá, vem pra cá, faz merda, reelege, passa 8 anos, passa 16, estão lá. Aí não são reeleitos. Aí vai às vezes para governo, fica lá mais 4 anos, aí reelege, depois volta pro Senado. E aí, meus queridos, é um cara com um currículo extenso de merda. E aí quando cai lá dentro, aí fica igual um aí, né? Eu não vou votar pelo impeachment do Alexandre de Moraes só quando tiver 53 assinaturas. E olha que o cara tava lá na casa do Bolsonaro essa semana, não é o Romário não, tá bem? É o Ciro Nogueira. Ele disse que só vai votar um impeachment do Alexandre de Moraes quando tiver 53 assinaturas. Toma vergonha na sua cara, seu lazarento de merda. O Brasil passando aí pelo que nós estamos passando, gente presa, você tem ali perseguição, Bolsonaro preso, você mesmo tendo que pedir autorização para visitar Bolsonaro que tá preso. Não adianta ficar com conversa não, Bolsonaro tá preso, tá? Aí vem com a conversa fiada. Ah, vai pra merda, meu. Vai caçar o caminhão de mudança que você caiu aqui na tela do Aborda Notícias para você que está ligado aqui comigo. Antes tem um vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Já me perdi aqui na pauta. Esse daqui não. Não também. Meu Deus do céu, gente. Tiro, porrada e bomba, tá? É tiro, porrada e bomba. Para você que está ligado aqui comigo, em todo o Brasil, fora do Brasil também, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Muito obrigado, tá bem? Sabe quem para fazer transferências? Presta atenção aqui, meus queridos. Olha isso daqui, ó. Você tá vendo esse gesto? Pois é. Ministro Alexandre de Moraes, né? Você sabia que o cara que tirou essa foto, ele foi mandado embora? Brasil das coincidências, não é? Presta atenção aqui, ó. Fica um ponto de interrogação, diz fotógrafo que registrou o gesto obsceno de Moraes e acabou sendo demitido pelo Estadão. Alex Silva trabalhou no jornal por mais de 20 anos. Foi dispensado uma semana depois de registrar o ministro do STF mostrando o dedo do meio para a torcida do Corinthians. O cara foi lá, tirou a foto do Todo-Poderoso, né? E o que aconteceu? Tomou aí uma despedida de 20 anos. Espero que a rescisão, né, tenha chegado aí um valor bom, né? Se for PJ, né? Se for pessoa, se for PF, né? Pessoa física. Se for PJ, não tem direito a nada, né? É um relacionamento de empresa com empresa. Mas se for funcionário, espero que receba aí um seguro-desemprego e que receba também aí uma boa rescisão, saque o FGTS para equilibrar aí as coisas até algum jornal aí contratá-lo, não é? Tomou bomba. Segundo o cara, fica um ponto de interrogação, né? Na minha cabeça, meu querido, iria ficar todos os pontos da gramática brasileira, da gramática portuguesa, né? Da gramática brasileira. Todos os pontos, não só de interrogação, de afirmação, de exclamação, de ponto agudo, todo tipo de coisa na minha cabeça, mas jamais eu iria acreditar que não tinha uma coisa a ver com a outra. Jamais. Não é? É que o Brasil também é Brasil das coincidências, né? Brasil das coincidências, meus queridos. Esse é o Brasil brasileiro, beleza? A Polícia Federal vai na casa do Bolsonaro, tem um pendrive no banheiro, né? Eu nunca deixei um pendrive no banheiro. Pra que eu vou usar um pendrive no banheiro? Banheiro tecnológico, né? Tem entrada pra pendrive nesse banheiro? Mas é o Brasil das coincidências. Não é? Meus queridos e queridas de todo o Brasil acompanhando aqui o nosso
programa. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Tá gostando? Não se esqueça, gente, de ajudar o programa, né? Com o Pix aí de qualquer valor, você dá essa moral, você manda o presente aí do Dia dos Pais pro Gordinho e você mantém aqui o nosso canal no ar, tá bem? Você segue por aqui ajudando o programa O Abordo Notícias. O Pix tá na tela aí, ó. Quem sabe Deus toca o seu coraçãozinho. Eu tô muito afim que você ajude o nosso programa com qualquer valor aí, beleza? Presta atenção. Moraes proibiu o celular na casa de Bolsonaro. Você não ouviu errado não, tá bom? O Dr. Jeffrey Chiquini explodiu tudo e a gente vai contar aqui tudo pra você agora. Deixa eu tirar aqui do mute. Vamos lá? Do ministro. Vamos voltar. Adivinhe, mais uma decisão ilegal e inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro preso em casa tem crises de soluço, mudança de humor e visitantes sem celular. Esse é o ponto. Adivinhe só se isso daqui pode. Óbvio que não. Isso daqui primeiro que é inconstitucional. Artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, leia-se do culpado, leia-se do investigado, do processado. O nome disso é princípio da intranscendência da pena ou da pessoalidade. Se o Bolsonaro é o alvo, por que a Michele Bolsonaro não tem mais celular dentro de casa? A filha do Bolsonaro não pode ter celular dentro de casa? Veja, a Michele e a filha do Bolsonaro, as visitas da Michele, as visitas da filha da Michele, as visitas do Bolsonaro e que o Alexandre de Moraes tem que autorizar, não podem ter celular dentro da casa do Bolsonaro. É só o Bolsonaro que está sendo punido aqui? Óbvio que não. A Michele está vivendo dentro de uma penitenciária, a filha do Jair, seus filhos, qualquer pessoa que visite o Jair, seja familiar ou não, não pode entrar na casa com o celular. Onde está essa previsão legal? Adivinhe, não existe. E mais, ainda que isso fosse proibido só o Bolsonaro, ainda que só ele não pudesse ter celular e qualquer outra pessoa ao redor dele pudesse, também seria ilegal. Por quê? As hipóteses de restrição da liberdade estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso aqui é como um cardápio de uma lanchonete de um restaurante. Você não pode ir no McDonald's comer Burger King, você não pode ir no Burger King comer McDonald's. O cardápio é aquele. Esse artigo 319 são as possibilidades de restrição da liberdade. Nunca pôde o juiz inovar, criar requisitos, criar possibilidades. E aqui você não tem nenhuma possibilidade de restringir celular. Não, você tem aqui, ó, monitoração eletrônica é possível, proibição de falar com determinadas pessoas é possível, proibição de se ausentar da comarca. Agora, proibição de ter celular. Proibição de ter celular dentro de casa. Proibição de que tua família tenha celular perto de você. Proibição de que suas visitas tenham celular. Gente, é difícil até de explicar quão absurdo é isso daqui. Primeiro, pessoas ao redor do Bolsonaro estão sendo punidas. Isso, não preciso falar que é absurdo, ilegal e inconstitucional. Segundo, Bolsonaro está sendo punido com situações que não estão previstas na lei, com punições que não têm previsão legal. Esse processo não é mais um Frankenstein. Esse processo, ele é ilegal, inconstitucional. Essas medidas são ilegais e inconstitucionais. Mas pouco importa, né? Já estamos tão acostumados com decisões ilegais. Veja, o governador de São Paulo foi visitar o Jair, entrou sem celular. Senadores sem celular, deputados sem celular, filhos sem celular. Não existe qualquer outro caso no Brasil como isso, vocês estão entendendo? O que o Jair Bolsonaro está vivendo aqui, não existe nenhum outro caso semelhante. Nunca se viu isso daqui e provavelmente nunca se verá. A família do Bolsonaro está sendo punida. Visitantes sendo punidos. Isso é ilegal e inconstitucional. E pode configurar, tem que falar em tese, senão a Gestapo bate na minha porta. Pode configurar crime de abuso de autoridade. Ó,
É a lei de abuso de autoridade que tá falando isso, não é o Jeffrey Schickini, tá? É a lei no artigo 9º. Constitui crime de abuso de autoridade decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. É exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Isso que foi decretado ao Bolsonaro são medidas de restrição e privação da liberdade sem previsão legal. Isso é, em tese, hipoteticamente, segundo a lei, crime de abuso de autoridade. Eu sou Jeffrey Schickini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. De joelhos dobrados, ele derrubou um império. Muito bem, meus queridos, para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, parabéns, Dr. Jeffrey Schickini, por essa denúncia. E também não só por denunciar, mas apresentar, né, o porquê que é ilegal. Né? Moraes proibiu o celular na casa do Bolsonaro, segundo o Dr. Jeffrey. Não existe prerrogativa para isso. Não é? Não existe base legal para isto. Somente no Xandaquistão isso é possível. Né? Não brinque com o Xandaquistão, porque nessa terra de ninguém, ou na terra de Moraes, tudo é possível. Né? A terra deixou de ser dos xandaquistanes e se tornou terra do Xandaquistão. Bem-vindos aí a bordo a um novo, né, Brasil, meus queridos. É como a gente estava falando aqui sobre Ana Paula Henkel, né? Você que viu, né? Comenta aí, Ana Paula. Vai, comenta, Ana Paula, para que eu possa saber que você viu as falas, né, da nossa querida Ana Paula. O que vocês vão fazer? Um congressista americano perguntou, não é? O que vocês vão fazer? Aí a Ana Paula falou, nem o Congresso, nem eu sei, nem muito menos o Congresso brasileiro sabe o que vai fazer. É desse jeito, não é? É desse jeito. É trágico, mas infelizmente é desse jeito que está acontecendo, meus queridos. O que vamos fazer? Ninguém tem a resposta. Eu penso, né? Ajuda externa ou reeleição, eleição aí de senadores, homens e mulheres, preocupados em pautar, preocupados em trazer um futuro melhor para esse país. Isso é o que eu penso. Isso é o que eu penso. Agora, meus queridos, nós precisamos entender que até lá é um longo e árduo caminho. Bolsonaro está preso, não adianta você ficar com tititi. Bolsonaro está preso e está se confirmando aquilo que eu falei. Não, porque se prender o capitão, vai ter uma guerra civil. Eu não estou dizendo que eu quero isso, gente. Tá bem? Não é isso que eu quero. Vai ter... Não, se prender o Bolsonaro, esse Brasil vai pegar fogo. Os caminhoneiros irão parar. Sério? Lá atrás eu falei, você é patriota de verdade ou é um patriota de açúcar? Quem me acompanha há muito tempo deve se lembrar dessa minha fala. Eu acho que talvez aí o Edson, e me pergunte se eu não citar, me perdoe se eu não falar o seu nome, né? É porque eu não sei se você se lembra. Até peço, se alguém se lembra, tá? Alguém se lembra do que eu disse aí há um tempo atrás? Muitos desses patriotas, Bolsonaro pra lá, Bolsonaro pra cá, porque eu sou patriota, mas não aceito o que o Bolsonaro fala. Eu sou patriota, mas não concordou quando o Bolsonaro disse que era dentro das 4 linhas da Constituição. Não, eu sou patriota, mas quando o Bolsonaro falou, não tem autorização, não precisa gritar comigo, eu autorizo. Gritaram pro Bolsonaro, eu autorizo. O Bolsonaro falou, eu não quero autorização. Eu não quero que você autorize. Quero saber o que você vai fazer. Aí eu cantei a pedra para muitos. Gente, o problema é político. O problema é político. Aí muitos, não, Fábio. Aí eu até falava, o que vocês vão dizer quando o Bolsonaro der tchau e terminar o seu mandato e falar, gente, nos vemos na próxima eleição? Aí muita gente aqui no chat me mandando mensagem, seu comunista, seu esquerdista e não sei o que, você é infiltrado. Fazer o quê? Cada um se prepara
Eu me preparei para entendi que o problema era político quando gritaram nas orelhas do Bolsonaro, quando gritaram né, nos ouvidos do Bolsonaro, eu autorizo, pega a caneta. Bolsonaro olhou assim e falou, eu autorizo não. O problema não é você me autorizar, é o que você vai fazer. E isso martela aqui na minha cabeça até agora. Você quer autorizar o Bolsonaro ou você quer fazer alguma coisa? Não é? Exatamente. Comece elegendo políticos honestos. Ah, Fábio, eu não tenho uma lupa. Você não tem uma bola de cristal, mas você também não nasceu ontem, né? Você não nasceu ontem e é tão menino assim ou tão inocente assim. Você sabe muito bem reconhecer um bandido quando você o encontra na rua, não é? Então, saiba reconhecer um político vagabundo quando ele apertar a campainha da sua casa para pedir voto. Saiba reconhecer um vagabundo, tá? E principalmente essas raposas, essas velhas raposas que vão tocar a sua campainha, que vão te encontrar na rua, te abraçar, como se você fosse um amigo íntimo dele. Não é? Como se você fosse um velho conhecido e você não o vê há muitos e muitos anos. Pessoal, e aí o que acontece? Voltando aqui na situação, né? Aí eu pergunto pra você, cadê o povo na rua? Cadê o povo em frente à casa do Bolsonaro? Cadê a guerra civil? Não, se prender Bolsonaro tem uma guerra civil. Eu não tô dizendo, eu não tô cobrando, não tô querendo uma guerra civil. Não me entenda errado, tá bem? Eu tô perguntando, cadê o povo? Tem alguém em frente à casa do Bolsonaro? Se tiver uma meia dúzia, e olhe lá. Tem gente manifestando em frente ao Congresso Nacional? Não tem. Tem gente... Não tem. Não tem. Hoje é domingo, Dia dos Pais. Teve algum movimento na Avenida Paulista? Eu não quero ser injusto, eu estou perguntando, não estou afirmando. Mas aparentemente não teve. Tá? Aparentemente não teve. Então o que acontece? Você quer que eu fale a grande verdade? A maioria, cadê o povo? Cadê as manifestações? O Brasil não iria explodir em manifestações? Cadê? Eu tô perguntando, cadê? Eu quero lá mostrar pra você. Fala pra mim onde é que tá tendo. Onde é que tá tendo manifestação? Onde é que o pau tá quebrando? Tá tendo pequenos buzinaços. Até dia de semana, eu concordo. Tá tendo. Mas eu falo, o pessoal, quando prenderam o Lula, acamparam na frente da Polícia Federal. Acamparam. Estão querendo o quê? Que leve o Bolsonaro para uma cela? É para daí o pessoal acampar em frente? O que o povo está querendo? Vocês me desculpem o que eu vou falar aqui. Vocês me desculpem. Mas cadê o povo? Mais uma vez eu vou perguntar, cadê o povo? Foram para frente da casa do Bolsonaro no dia. E até autoridades aí, pessoas conhecidas. Cadê vocês que estavam tão indignados? Não convocaram o povo de novo? E vou rasgar o verbo aqui. Cadê o doutor Sebastião Coelho? Cadê os demais? Cadê? Tô perguntando. Cadê as manifestações? Eu imaginei. Desculpe, talvez seja uma projeção minha, né? Mas tá todo mundo falando isso. Se prender o Bolsonaro, o bicho pega. Cadê o bicho pegando? O Bolsonaro tá preso. Ou vocês não entenderam ainda? Mas ele tá na casa dele. Tem alguma diferença? É mais confortável, tá do lado da esposa, tá do lado da mulher. Não pode ter celular. Nem a mulher pode ter celular. A filha não pode ter celular, gente. Não pode ter celular. Será que os seguranças podem usar o celular?
Aí, não, porque se prender o meu capitão, o bicho pega. Mexeu com o Bolsonaro, mexeu comigo. O Bolsonaro tá preso. Cadê? Tô doidinho pra ir numa manifestação. Tô doidinho, eu ia pra Brasília. Vamos lotar Brasília? Vocês vão lotar Brasília? Ou é pra mim ir lá pra frente da casa do Bolsonaro, pegar 2, 3 senhorinhas do Zap, pegar o tiozinho balançando a bandeira? Cadê? No começo, os vizinhos estavam até ameaçando expulsar o Bolsonaro do condomínio. Que expulse! Bolsonaro aluga outra casa, é alugado mesmo. É alugado lá, não tem problema expulsar o Bolsonaro. Quem paga lá, se eu não estou enganado, é o PL. Que expulse! Valdemar arruma outra casa pro Bolsonaro. E não é pra gerar like, gerar views aqui no programa, não. Porque o que nós não fazemos com manifestação, nós fazemos agora. Né? Tem quantas pessoas vendo a gente aí? Tem 400? Tá bom, ano passado uma live dessa tinha 120 vendo. Então tá bom. Vamos crescer mais? Vamos. Live não é o meu forte é os vídeos gravados que a gente posta. Mas eu te pergunto, cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o Hélio Lopes acampado? O Hélio Lopes não pode acampar. Né? Lá não poderia. Eu pergunto, cadê o povo? Meu Deus do céu, gente. Aí olha pra mim. Lembra do passo a passo? Eu vi alguém falar isso na Avenida Paulista. Numa das primeiras... No dia que colocaram o tornozeleiro no Bolsonaro. O cara falou, o Bolsonaro já tá preso, rapaz. Você não viu isso, não? Eles estão fazendo devagarzinho. Coloca a tornozeleira, vai meia dúzia de senhores lá pra Avenida Paulista e me desculpe, eu honro cada senhorzinho, cada senhorinha dessa, tá bem, que vão lá, que tem essa coragem, mas me desculpe o que eu vou falar. Tinha entre 12 e 20 senhoras. Para ser mais exato, eram aproximadamente 12, tá bom? Senhoras, senhorzinhos, uns 2 meninos ali, o Thiago lá fazendo e a gente fazendo bastante views aqui, pessoal vendo pelo meu canal. E lá. Ah, eu não fiquei sabendo. E no outro dia, não foram por quê? Pouca gente também. Por que não foram? E no dia que levaram o Bolsonaro, que colocaram prisão domiciliar dele, todo mundo carreata e o bicho. Aí depois fizeram outra carreata. Aí depois outra. E aí, cadê? Os meninos lá de Brasília, os parlamentares. Olha pra mim. Aí esse tipo de pessoa vai eleger senador? Comprou a consciência que precisa eleger um senador top? Que precisa mudar a cara do Senado Federal? Hã? O povo mudou mesmo? O gigante acordou? Quer que eu diga pra você? Nós precisamos. Eu vou defender isso. Mas me parece que os mesmos que não vão se manifestar em Brasília, em São Paulo, cagaram para aquela última manifestação com o Bolsonaro. Foi a última com a presença do Bolsonaro. Cagaram. Eu não sou aquele cara que precisa de 1 milhão de pessoas na Paulista, não. Mas a última manifestação do Bolsonaro deu uma mixaria de gente. Eu tava lá. Não adianta vir com conversa, não. Eu tava lá. E aí o que acontece? Aí você tem essa mesma turma vão votar em porcaria de senador. Essa mesma turma vão votar em senadores porcaria. Vão votar em vereador
que roubou, que deu telha para os outros, que deu saco de cimento, vão eleger como deputado federal? Prefeito vagabundo da cidade dele. Não, porque ele é o candidato da minha cidade, vou votar nele. Mas ele não é de direita. Não tem problema não. É meu prefeito que eu gosto. E dane-se. A gente vive num verdadeiro looping, um looping infinito. Esses mesmos que estão nem aí porque o Bolsonaro está preso, me desculpe. Você vai falar, não, Fábio, tem muita gente que está revoltada, eu concordo, mas eu pergunto para você, cadê? Cadê a Paulista hoje? Não poderia ter manifestação hoje? Domingo passado teve, por que não poderia ter hoje? Ah, não foi o Bolsonaro que convocou, não foi o Nicolas, né? Ah, o Nicolas não vai estar. Ah, o Gaia não vai estar. Ah, o pastor Silas Malafaia não vai pagar o caminhão. Ah... E a gente precisa de caminhão? E a gente precisa de Silas Malafaia? Precisamos, porque parece que só assim o povo vai, né? Só assim que o povo vai. Só assim eles vão. Então tá bom, esperemos a boa vontade do Silas Malafaia de fazer uma manifestação. Aí eu quero saber, o Nicolas vai estar, já que o Bolsonaro não vai estar? Ah, o Nicolas vai, então eu vou. O Gaia vai estar lá, que legal, tão bonitinho o Gaia, né, falando em inglês. Ah, então eu vou. A Michele, cadê a Michele? Já que o Bolsonaro não pode, a Michele pode ir? E deixa o Bolsonaro lá sozinho, preso em casa, né? Não, mas pelo menos a Michele, Fábio, deveria estar. Pelo menos a Michele. Ai, minha gente. Prender o homem tá preso. Ou você não entendeu que o Bolsonaro tá preso? Cadê as manifestações? Cadê os caminhoneiros que iam parar? Cadê o agro que iria parar? Vai parar bosta nenhuma, rapaz. E do dia que prender Bolsonaro, se continuar desse jeito, vá uma meia dúzia de velho lá pra frente da Polícia Federal ou da unidade militar onde prenderem Bolsonaro. Não tô dizendo que os velhos não é importante, não. Mas você vai ver. Escreve o que eu tô falando. Vai lá os velhinhos balançar a bandeira, fazer umas orações e tchau. Quer uma prova? Quantas pessoas foram pra frente do hospital quando o Bolsonaro ficou internado? Quantas pessoas, eu te pergunto? Quantas pessoas? Você não tá reparando isso, não é de agora não, né? Pois é, eu estou. Porque eu estava vendo. Quando eu não estava transmitindo, eu estava acompanhando as lives do Victor Mota. Quando eu não estava fazendo live aqui junto com o Victor, eu estava vendo. E a mesma quantidade de pessoa. 10, 5, 8 e um monte de jornalista. Por que não poderia ir 500 pessoas para lá? Cantar hino, cantar louvores, orar pela vida do Bolsonaro. Eu não estou dizendo também que o Bolsonaro tá abandonado, não, gente. Não estou dizendo que o Bolsonaro é cartilha, é alguém carta fora do baralho. Não. Não é isso. Só estou dizendo também que o povo também está muito acomodado. Ah, mas o povo tem medo, Fábio. Medo do quê? Medo do quê? Na Paulista, alguém vai quebrar alguma coisa? Se quebrar, quem vai prender é o Tarcísio. Não é Alexandre de Moraes, não. Ouça o que eu estou dizendo. Se alguém na Avenida Paulista quebrar alguma coisa, quem vai prender é o Tarcísio, que dizem que é de direita. Ou de centro-direita. Se no Goiás alguém quebrar alguma coisa, quem vai prender é o Caiado, é a polícia do Caiado. Aí você vai ver, supostamente, patriota prendendo patriota. Então para com essa conversa de medo. Alexandre de Moraes é lá em Brasília. Se houver um acampamento, um negócio extenso, aí sim pode vir uma ordem do Alexandre de Moraes, assim como ele determinou que não houvesse manifestação na porta de quartel. Entendeu? Se houver um negócio muito extenso, pode vir uma ordem, tal. Mas ir lá na Avenida Paulista, alguém tirar um alvará na prefeitura, um protocolo. Eu tô falando da Paulista, tá bom, gente? Aí vocês entendam que isso pode replicar em várias capitais ou em várias cidades. Aí lá na Paulista, tirar um protocolo, convocar e falar, vamos ficar aqui um pouquinho, vamos orar. Cadê o povo? Cadê o povo que foi orar lá na frente do
do Hospital DF está em Brasília? Sabe quantos milhões de pessoas vivem em Brasília? É a terceira maior cidade do Brasil. Não vem falar pra mim que não tem gente lá, não, que tem. Tem de tudo, tem petista, tem bolsonarista, tem direita permitida. Tem de tudo. Não vem com conversa não, que tem de tudo. E não vem com o negócio de, eu tô com medo do Alexandre de Moraes. Larga de ser besta. Não é isso. O Pix, ele continua aqui. Hoje eu vou considerar como um presente. Então, dê o presentinho do Gordinho, é Dia dos Pais, e você colabora com o meu programa mandando um presente aí através do Pix. 11 952 75 3898. Não se esqueça de deixar um presente maravilhoso, que é o like, e não se esqueça também de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo, levar para frente todo o nosso conteúdo.